Vamos abrir o nosso livro Vem Voar na página 148 e vamos iniciar as atividades sobre o conto Mãe Me Conta Aquela. Número 1. Antes de ler o conto Mãe Me Conta Aquela, você observou o título e as ilustrações que o acompanham, a fim de imaginar o que seria contado. Letra A. A história imaginada foi parecida com a que você leu? Comente, sim ou não. B. Como era o final da história que você imaginou? Escreva-o abaixo, depois leia o seu desfecho para um colega. Conforme o Pedrinho foi contando a história, você achou que fosse terminar de uma outra forma ou da forma como ele contou? Registre aqui com as suas palavras. Letra C. De qual final de história você mais gostou? O do conto original, que nós acabamos de ler, o conto Mãe Me Conta Aquela, o seu ou o que o colega inventou? Por quê? Comente com os colegas e o professor. Número 2. No conto que você leu, tem alguém dentro da história contando outra história, a de uma princesa bem conhecida. Letra A. Que história de princesa é essa? Com certeza é fácil responder. É da Cinderela. Letra B. Quem está contando essa história? Vocês se lembram? A mãe do Pedrinho começou a contar a história, mas depois quem continuou foi o Pedrinho. Letra C. No final dessa história, que é contada dentro do conto, a princesa e o príncipe se casam e vivem felizes para sempre? Por quê? Sim ou não? Com certeza é não. Na história que o Pedrinho inventou, a Cinderela e o príncipe namoraram, mas não ficaram juntos para sempre, porque o príncipe era muito mandão e queria mandar na vida da pobre Cinderela. Página 149, letra D. Qual é a sua versão preferida? A história da princesa original ou a história da princesa apresentada no conto? Por quê? Você prefere a história da princesa que se casa com o príncipe e vive feliz para sempre? Ou você prefere a princesa da história do conto do Pedrinho, que começa a namorar com o príncipe, mas acaba terminando o namoro porque ele é muito mandão? Deixe aqui a sua opinião e diga o porquê. Número 3. Que tal agora escrever um novo final para a história dessa princesa? Letra A. O que aconteceria com Cinderela no final da sua história? Registre aqui o seu final. Faça um final bem bonito e merecido para a sua Cinderela. Letra B. O professor vai organizar uma roda de leitura para que vocês compartilhem o final que criaram com os colegas da turma. Leia o seu final e ouça os finais criados por eles. Página 150, número 4. Enquanto ouvia a história da princesa que a mãe contava, o menino identificou que alguns costumes, hábitos ou situações mudaram com o passar do tempo. Complete o quadro a seguir relacionando essas mudanças de acordo com o que o menino diz no conto. O título do quadro é Outros Tempos. Em alguns momentos você vai preencher o que está faltando, o que o menino falou no tempo da Cinderela. E em outro momento, você vai completar o que o menino falou no tempo dele, no tempo do menino. No tempo da Cinderela, as mães tinham 3 ou mais filhos. E no tempo do menino? Ele disse que ter mais que 2 filhos era loucura. No tempo do menino, ele falou que as filhas é que brigavam com as madrastas nas novelas de TV. E no tempo da Cinderela, como era? A Cinderela era maltratada pela madrasta. No tempo da Cinderela, usava-se fogão a lenha. E no tempo do menino? As casas só tinham fogão a gás. No tempo da Cinderela, as filhas da madrasta
encomendavam vestidos às costureiras. E no tempo do menino? As mulheres costumavam comprar os vestidos já prontos nas lojas. No tempo do menino, o namoro da princesa com o príncipe não deu certo, porque o cara era muito mandão. E no tempo da Cinderela? A princesa e o príncipe se casaram no final do conto e viveram felizes para sempre. Número 5. Em relação ao tempo, aos personagens e ao espaço do conto Mãe, me conta aquela, responda. Letra A. Em quanto tempo se passa o conto Mãe, me conta aquela? Em uma semana? Em 2 dias? Em uma noite? Ou em uma manhã? Com certeza, tá fácil responder. Página 151, letra B. Que pistas da ilustração ou do texto você considerou para responder ao item A? O último item que você respondeu na página 150, que o conto ocorreu em uma noite. Nós podemos ver no início do texto que está dizendo que o Pedrinho está deitado na cama, de pijama, olhando para o teto. No final também fala que a mãe não responde ao Pedrinho porque tinha dormido gostosamente na cama ao lado, e pela ilustração nós podemos ver o desenho, a imagem de uma janela com o desenho de uma lua, que representa a noite, que é hora de dormir. Letra C. Quais são os personagens do conto? As irmãs atrapalhadas e o sapo que vira príncipe? O sapo engraçado e o príncipe ensopado? A bruxa bonita e a princesa esquisita? Ou Pedrinho e sua mãe? Tá bem fácil de responder. D. Onde se passa o conto? Esse conto, Mãe, me conta aquela, se passa no quarto onde Pedrinho e sua mãe dormiam todas as noites. Número 6. O que é possível afirmar sobre o conto Mãe, me conta aquela? Assinale todas as alternativas adequadas. Vamos ler uma por uma e marcar as que estão de acordo com o conto. Há muitos personagens no conto, todos com nomes difíceis? Não. Pedrinho é o nome de um dos personagens do conto? Sim. O conto apresenta poucos personagens, o menino e a mãe? Sim. O conto se passa em diferentes lugares, quarto do menino, sala de aula da escola e parque da cidade? Não. O conto se passa em um quarto com pelo menos 2 camas? Sim. O conto se passa em uma noite? Também sim. O conto se passa em um mês? Não. Agora vamos ler a explicação sobre contos. O conto apresenta uma história breve que envolve poucos personagens e geralmente se passa em poucos espaços, em um tempo bem definido. Página 152, pensando a língua. Concordância, artigo, substantivo e adjetivo. Número 1. Releia este trecho do conto Mãe, me conta aquela, prestando atenção na parte destacada. Ela era muito maltratada pela madrasta. Só porque queria, né, mãe? A senhora não vê na novela como as filhas brigam com as madrastas? Onde já se viu? As coisas boas, as melhores roupas, a comida mais gostosa, tudo era para as filhas dela. O resto, o que sobrava, era para a enteada. Além disso, ela vivia sempre suja por causa dos serviços de casa e do borralho do fogão. Letra A. Sublinhe no trecho os 3 substantivos que aparecem na parte destacada, que é essa parte aqui. Você vai sublinhar os substantivos. As coisas boas, as melhores roupas, a comida gostosa. Tudo que está em negrito. Você vai sublinhar os substantivos dessa parte.
Letra B. Agora escreva as duas palavras destacadas que acompanham cada um desses substantivos que você sublinhou, que são coisas, roupas e comida. Então, aqui os substantivos que você deve sublinhar é a palavra coisas, é o primeiro substantivo. O segundo é roupas e o terceiro, comida. E na letra B, quais são as palavras destacadas que acompanham cada um desses substantivos? Coisas. O que acompanha a palavra coisas? É a palavra as e a palavra boas. Você vai registrar aqui. As e boas. E de roupas, quais são as palavras destacadas que acompanham a palavra roupas? As melhores roupas. Então, o que acompanha, as palavras que acompanham a palavra roupas é as e melhores. Então, você vai registrar aqui, as e melhores. E comida, qual é a palavra que acompanha, a palavra que está destacada que acompanha a palavra, o substantivo comida? Comida, a comida gostosa. Então, é a palavra a e a palavra gostosa. Registrem aqui a e gostosa. Letra C. O que você percebeu em relação ao uso do singular e do plural nesses casos? Marque um X nas alternativas corretas. Então, é mais de uma alternativa que está correta. Observando aqui os substantivos que estavam destacados e as palavras que a acompanhavam, coisas foi acompanhada das palavras as e boas. Roupas foi acompanhado de as e melhores. E comida foi acompanhada de a e gostosa. Então, de acordo com isso, nós podemos perceber que quando um substantivo está no plural, as palavras que o acompanham também ficam no plural? Sim ou não? Sim. Quando um substantivo está no plural, as palavras que o acompanham ficam no singular? Não. Quando um substantivo está no singular, as palavras que o acompanham também ficam no singular? Sim. Então, é a primeira e a terceira resposta. Plural é quando nós temos mais de uma, página 153. Vamos compreender sobre a atividade que nós fizemos na página anterior. As palavras a e as que você escreveu são artigos. Elas são chamadas de artigos na língua portuguesa. São também artigos as palavras os, uns, uma, umas. Assim como os adjetivos, os artigos acompanham os substantivos e ficam no singular ou no plural, no feminino ou no masculino, de acordo com as palavras que acompanham. Número 2. Releia este trecho do conto, em seguida veja como ele foi reescrito e complete-o, fazendo as adequações necessárias. Veja as substituições em destaque. O trecho do conto é: daí, de repente, apareceu uma fada madrinha e presenteou-a com um vestido lindíssimo, sapatos de cristal e uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos. E agora o trecho reescrito, que você vai reescrever de acordo com o que está sendo pedido aqui. Daí, de repente, apareceu uma fada madrinha e presenteou-a com 2, aqui era um vestido lindíssimo. Como são 2 aqui, vai ficar com 2 vestidos lindíssimos. Acrescentou o S no vestidos e o S no lindíssimos, que acompanha o substantivo. Sapatos de cristal e 2. Aqui no caso era uma, aqui são 2. Então, uma carruagem usada, 2 carruagens usadas. Por 1, aqui era por 6. Então, aqui é por 1. Por 1 cavalo branco. Agora, vamos ler como ficou o trecho reescrito.
Daí, de repente, apareceu uma fada madrinha e presenteou-a com 2 vestidos lindíssimos, sapatos de cristal e 2 carruagens puxadas por um cavalo branco. O que você percebeu em relação ao uso do singular e do plural, do feminino e do masculino no trecho que você completou? Quando um substantivo está no feminino e no plural, o artigo e o adjetivo que o acompanham ficam no feminino e no plural? Ou quando um substantivo está no feminino e no plural, apenas o adjetivo que o acompanha fica no feminino e no plural? O artigo ligado a ele não? Com certeza a resposta correta é a primeira. Quando um substantivo está no feminino e no plural, o artigo e o adjetivo que o acompanham ficam também no feminino e no plural. Tem que seguir o substantivo. Número 3. Desembaralhe as palavras e combine-as para formar uma frase. Aqui tem 13 palavras que você vai utilizar para formar uma frase que tem no conto que você leu. Mãe me conta aquela. Você vai tentar desembaralhar e escrever a frase nas linhas aqui abaixo. Depois você retorne para conferir se você colocou todas na ordem correta. Vamos conferir? Como ela era mais bonita, foi ao baile e acabou arrumando um namorado. Vamos repetir? Como ela era mais bonita, vírgula, foi ao baile e acabou arrumando um namorado. Ponto final. E a nossa aula também vai tendo um ponto final por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus. Um super beijo!